Então, vamos lá, boa noite para todo mundo, né? Só que bom que a gente está se revendo, né? Depois de uma temporada aí longe, né? Ficamos 3 dias aí longe, depois tivemos aí mais 2 dias de folguinha aí do curso. Então, a gente está retomando o curso hoje com a aula do módulo 3. Já estamos aí na metade do caminho, certo? Como eu sempre gosto, né, da gente começar nosso dia, assim, né, nossa rotina de estudos, eu sempre começo com esses, como eu costumo chamar de avisos paroquiais, né, em relação a dinâmica que está acontecendo no grupo, né? Então, uma das coisas que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp ontem é que a gente tinha uma pequena mudança no cronograma, que eu vou mostrar para vocês. E quando eu digo pequena, é pequena mesmo. Já vou explicar. Todo mundo vendo minha tela? Conseguem ver minha tela agora? Sim? Não? Bem pequeno, porque tá no celular. Não, tu não mandou por e-mail, né? Agora? Para mim tá minúscula. Agora viu? Não, para mim eu consigo ver. Uhum. Tá pequeno. Tá. Mas... Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, melhorou? Melhorou. Agora sim. Melhorou, Jaque. Obrigada. Beleza. Então, assim, ó, qual que é a alteração? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no cronograma depois que eu falei, mas qual que é a alteração, essa pequena alteração? Nada mudou em relação a conteúdo, né? Então, nós vamos falar no módulo 3 sobre os conteúdos que já estavam previstos. A única alteração é que nós iríamos estar juntos hoje e amanhã, 17 e 18. E, infelizmente, eu acabei esquecendo que no dia 18, amanhã, eu tenho um outro compromisso que já estava previamente agendado. Então, essa é a alteração. Então, vocês vão ter um encontro comigo hoje e amanhã o encontro com a Sandra. Hoje nós vamos falar sobre registros relacionados à questão da vacinação, os sistemas de informação, e a gente vai falar, então, sobre a questão de conservação, transporte, dispensação, que é a parte de cadeia de frio. Então, esses 2 assuntos vocês vão estar abordando, a gente vai estar abordando hoje, e eu que vou ministrar. Os conteúdos de investigação, notificação, de evento adverso e a questão das integrações das ações de imunização com a atenção primária, que ele meio que cortou aqui, mas é isso que ele está aqui embaixo, está faltando, mas está lá na outra janelinha, a Sandra vai ministrar para vocês amanhã. Essa foi a única alteração, só por conta desse choque de horário aí que eu tive e que que eu não vou conseguir ministrar a aula amanhã, tá? Beleza? Depois disso, a gente tem daí no dia 19 aula comigo, que é o último módulo, e aí a gente vai ter a prática no dia 20, né? Lembrando, a atividade assíncrona que teremos aqui serão questões elaboradas por mim e questões elaboradas pela Sandra, tá? Então, a gente vai fazer um único documento, né, uma única atividade, e vai entregar para vocês sobre os 4 conteúdos, tá bom? Também com prazo de entrega, como vocês estão, né? Como vocês tiveram para o primeiro, como vocês tiveram para o segundo, vocês vão ter também para o terceiro módulo, tá bom? Dúvidas até aí? Não. Tá. Não, obrigada. Beleza. O outro assunto que é o que eu queria já também deixar aqui gravado na nossa aula, e que a gente já estava comentando antes, né, antes de alguns colegas entrarem, é a respeito da aula prática. A aula prática é um plus para quem está fazendo o curso, né? Mas ela não é uma aula obrigatória, vamos assim dizer, tá? Ela é uma aula que vocês vão ter um plus de prática das rotinas da sala de vacina, né?
Além disso, se não puderem ou não quiserem estar presencialmente na aula prática, a aula prática vai ser gravada, tá? Então, a gente vai também disponibilizar lá no Drive a aula da prática, assim como a gente está disponibilizando todas as aulas, né, online que a gente está fazendo agora, tá? A aula vai ser ministrada lá na escola, na Qualis Ensino, tá? E eu botei o endereço aqui no WhatsApp, botei no nosso grupo lá de WhatsApp e coloquei aqui no chat do Meet, tá? Então, também, quem perdeu lá no meio das conversas do WhatsApp, tá gravadinho aqui na nossa aula também, é só acessar. Esse endereço aí fica aqui em São José, claro que vocês estão vendo aí, e só como um ponto de referência, quem conhece aqui São José, quem conhece o Barreiros, né, que é o bairro onde a escola fica, a escola fica bem na frente da Policlínica de Barreiros, a Policlínica que fica numa praça. Então, é bem à frente, tá? É sentido norte, né? Então, sentido para quem vai. Presta atenção nesse golpe para você não cair nesse golpe do Pix. Opa! Tá gravado, hein, Sérgio? Então, para quem está indo sentido norte, né? Norte do estado, então, sentido centro para o continente, ela tá à tua direita e do contrário à esquerda, certo? Tem estacionamento na frente para facilitar vocês, quem for de carro, de moto, enfim. E tem um ponto de ônibus também bem próximo dali, tá? Então, bem tranquilo. Qualquer ônibus que passe ali na Avenida Leoberto Leal vai acabar passando bem na frente da escola. Então, é um acesso bem tranquilo para quem vai fazer a aula presencial, tá? Materialzinho de hoje, o Sérgio me questionou se já estava liberado. Sim, já estava liberado desde ontem, eu postei lá no grupo, então já estava no Drive, né, o material, e eu postei agora o link da atividade, do meu material também, tá? Assim como postei o link também da atividade da Sandra, que eu vi que tinha algumas pessoas que estavam com algumas dificuldades para acessar, eu coloquei ali também. Tá? Então, para facilitar um pouco a vida, tá tudo ali no grupo. Se alguém tiver dúvidas, só questionar a gente ali no grupo que a gente responde vocês. Beleza? Dúvidas? Esse silêncio mortal me dá a entender que não temos dúvidas. Não, querida, toca a ficha. Beleza. Agora sim, todo mundo vendo minha telinha. Grande, bonito? Sim, já. Sim. Beleza, então tá. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a questão da cadeia de frio e vamos falar um pouquinho sobre a questão dos sistemas de informação, ou seja, os sistemas de registro que os serviços de imunização utilizam na sua rotina, né, no seu dia a dia. Como eu disse, essa é a primeira aula também, né, são 2 encontros, então é a primeira aula do módulo 3, e esse é o conteúdo que vocês vão ver comigo, certo? Então, falando em cadeia de frio, né? A gente tem que falar de uma rede de frio. E por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome porque ela trata de produtos termolábeis, ou seja, produtos que precisam ser conservados em determinadas temperaturas. Desta forma, ela precisa ser uma cadeia em que, independente da instância, ou seja, independente da esfera de governo aonde esses produtos estão, eles têm que respeitar uma norma técnica relacionada à questão da conservação, à questão do transporte e à questão da distribuição. Por isso a gente chama de rede e por isso a gente chama de cadeia de frio, certo? Então, a rede de frio, ela permeia essas 3 esferas administrativas, né? Elas estão, né, se organizando em relação a fluxos de distribuição e armazenamento e basicamente é verticalizado. O que significa isso? Tem uma rede de frio lá dentro do Ministério da Saúde, então uma rede de frio nacional. A gente tem uma rede de frio
estadual, a gente tem ainda uma rede de frio regional, que é de responsabilidade do Estado, mas é descentralizada para cada regional, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Depois disso, vou ter que dar uma saída aqui rapidinho. Depois disso, a gente tem uma rede de frio municipal, e da rede de frio municipal, a gente tem a rede de frio local, que significa a rede de frio, a sala de vacina da unidade de saúde, do posto de saúde, do centro de saúde, tá? Eu só vou colocar um asterisco aqui na instância municipal, tá? Por quê? Porque nem todo município possui uma rede de frio. Apenas os municípios que assim desejarem ter uma rede de frio. Aqueles municípios que não têm condições financeiras para ter um serviço desse, vocês vão entender o porquê, porque ter uma rede de frio requer uma estrutura importante. Então, os municípios que não quiserem ter à sua disposição a rede de frio, a gente tiraria ali a questão do municipal e colocaria, então, da regional, vai direto para local, vai direto para a sala de vacina da unidade de saúde. O que geralmente a gente vê rotineiramente aqui no estado, né? A capital e a outra cidade mais populosa do estado, que é Joinville, possuem sua rede de frio, porque a dinâmica, né, da sua rede de atenção primária é muito capilarizada, né? Nós, em Florianópolis, temos 47 unidades de saúde, e, se eu não me engano, em Joinville são 58 ou 59. Então, é uma rede muito capilarizada, e, querendo ou não, isso de alguma forma, ter uma rede de frio dentro desses municípios, acaba também facilitando o transporte e permitindo um melhor armazenamento, um melhor acondicionamento no transporte da regional para o município, né? Então, ele acaba centralizando, vai direto da regional para a rede de frio, e a rede de frio ali conserva, fraciona muito mais, né? Recebe um grande quantitativo, fraciona em pequenas quantidades e encaminha só aquelas vacinas que a unidade de saúde quer. Nas outras ocasiões, a regional acaba mandando para a unidade de saúde, mas ela não consegue fazer isso de uma forma fracionada. Ela acaba mandando uma concentração inteira, né, para uma única unidade de saúde, e essa ficaria como se fosse uma mini rede de frio, só que com bem menor capacidade, que é o que acontece em alguns municípios menores, né? Eles têm uma estrutura que não é exatamente uma estrutura rede de frio, mas é uma estrutura que acaba armazenando todo o estoque do município, e dali é que saem as vacinas para as suas respectivas salas de vacina do seu centro de saúde. Mas entendam, nessa situação em que não há uma rede de frio no município para fazer essa intermediação, a gente tem uma fragilidade de reabastecimento, ou seja, eles recebem tudo, distribuem tudo e ficam sem nada. Então, se qualquer sala de vacina precisar de alguma outra dose, todo o fluxo junto de solicitação junto ao Estado precisa ser feito. E aí precisa solicitar para o Estado mandar para a regional mandar para aquela unidade de saúde, para aquela unidade poder distribuir. Ou seja, isso dificulta um pouco mais, atrasa um pouco mais o recebimento das vacinas, tá? Se tiverem dúvidas, já sabem, né, gente? Então, vocês abram o áudio aí e perguntem, tá? Quando a gente fala, então, né, de uma organização verticalizada, porque vem de cima para baixo mesmo. Então, o Ministério faz a compra de vacina, levando em consideração aquela faixa etária para aquela vacina a nível nacional, para a população inteira do Brasil. Na rede de frio do Ministério, eles fracionam, assim que essa vacina chega, eles fracionam, como dizia o Manezinho, quarteja, né, as doses para cada estado. O estado também fraciona as doses para cada município, e para quem tem
as redes de frios municipais. A rede de frio municipal também fraciona para cada centro de saúde, para cada sala de vacina do centro de saúde, tá? Essas setinhas que estão aí, que vocês estão vendo, estão horizontalizadas, é porque é uma comunicação que vai e vem, né? Essa questão da instância estadual, ela se conecta, ela se conversa com outras áreas da instância estadual. Então, só por isso é que tem essas setinhas. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é essa grande coluna aqui, que é essa coluna verticalizada, tá? E aí, ao mesmo tempo, a solicitação, né? Então, aqui, vamos assim dizer, a seta para baixo é como que se dá o abastecimento, né? Então, como que a vacina chega? Sai lá do Ministério e chega lá na unidade de saúde, e ao inverso, teria, né? O legal seria que tivesse uma setinha aqui para cima, o inverso também é proporcional, ou seja, quando a unidade de saúde não tem uma determinada dose de lá da geladeira, sei lá, da vacina penta, e ela precisa de mais, a ordem também é proporcionalmente invertida, ou seja, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato com a regional, com a rede de frio municipal, ou com aquele serviço que recebe todos os seus quantitativos, ou vai solicitar diretamente para a regional. Aí, entrando em contato com o município vai fazer contato com a regional vai fazer contato com o estado, e se o estado não tiver, ele vai fazer contato com o ministério. É assim que funciona, o fluxo de informação é nesse formato, tá? Então, nenhuma instância local vai fazer contato direto com o ministério, nenhuma instância municipal vai fazer contato direto com o ministério, o fluxo de informações também é proporcional a essa verticalização, tá? O que é a instância nacional, ou seja, o que o programa, né, que é o responsável, então, pela compra, né, de todas as vacinas do país, o que é de responsabilidade dele, então? Então, a instância é o PNI, né, a instância nacional, ela é o PNI, ela é o programa, tá? Só para vocês entenderem, assim, né, que parece assim, o programa, o Ministério da Saúde tem um programa, e aí parece, assim, que é um computador que está lá, no prédio lá do Ministério da Saúde. O programa, né, são várias pessoas, são vários especialistas trabalhando nesse programa, e esse programa é de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, né, um dos braços da Secretaria de Vigilância em Saúde, dentre todas as outras secretarias, né, do Ministério da Saúde, certo? Tem a Secretaria de Atenção Primária, tem a Secretaria de controle de endemias, tem várias secretarias dentro do Ministério da Saúde. O programa de imunização está dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde. Não vou ficar aqui falando, né, a área física, enfim, mas o que é importante a gente entender, né, é que PNI, o programa, essa galera que trabalha aí focada em ver quais são as eficácias das vacinas, o que é controlar cobertura vacinal, ver indicação de implementação de novas vacinas, mudanças nos calendários, enfim, tudo isso, né, a parte técnica em relação à vacina, fica lá em Brasília, lá dentro do Ministério da Saúde. Tem uma outra estrutura, que é a estrutura de rede de frio mesmo, que é o SENAD, que vocês estão vendo aí, essa central, né, que se chama Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos, ela está localizada no Rio de Janeiro, certo? Então, o Ministério que está lá, né, o PNI que está lá em Brasília, faz toda a questão de compra, repasse de verbas, o que vai comprar, o que não vai comprar, faz o mercado de vacinas, compra e manda entregar lá na SENAD. A SENAD tem a função única e exclusivamente logística, tá? O que é única e exclusivamente logística? Fazer os fracionamentos das populações de cada estado e embalar, conservar, embalar e distribuir, certo? E armazenar também, porque nem sempre o Estado o Ministério manda tudo o que compra para os estados. Ele também faz uma reserva de emergência, deixa lá, aí a cada momento que um estado ou outro gritar, dizendo que está sem vacina, ele tem aí essa, como a gente costuma dizer, essa gordura, esse golinho
para mandar para os estados que precisarem, né? Claro que isso tudo, gente, eu estou falando de vacina de rotina, né? Nossas vacinas aí das criancinhas, as vacinas dos idosos, as vacinas das gestantes, que são vacinas que rotineiramente a gente já compra, né? Então, todo mês, todo ano, a gente faz compra dessas vacinas. Não estou falando de vacina Covid. Não estou falando de vacina Covid. Covid já é outro cenário, é outro patamar, tá? Depende da produção, depende de como está a questão da produção do IFA, depende de como a cultura do IFA se dá, depende de avaliar a questão da qualidade lá no INCQS. Então, tem muita coisa aí no meio do caminho ainda, tá? É no SENAD que a gente tem aquela questão da avaliação do INCQS que eu falei na última aula para vocês, do controle de qualidade. Lembra que eu falei para vocês que toda vacina que chega é retirado um lote dela e o INCQS faz o controle de qualidade e diz, não, esse lote aqui tá ok, tá legal para uso, pode distribuir. Então, é no SENAD que as vacinas ficam lá, descansando, aguardando essa avaliação do INCQS, e assim que o INCQS diz, pode liberar, eles começam, então, a encaixotar e mandar para os estados. Chegando nos estados, obviamente, né, ó, foi isso que eu acabei falando, que já estava aqui, né? Então, o INCQS realiza o controle e ele faz esse controle, ele está lá atuando dentro do SENAD, certo? Junto com o SENAD. Aí, então, ele acaba mandando tudo isso que foi liberado para as instâncias estaduais, certo? Os estados, então, eles estão organizados em 27 centrais estaduais. Pode ser que isso já tenha mudado, tá? Se eu não me engano, acho que tem pelo menos mais 2 centrais novas aí que eu talvez não tenha atualizado aqui. Mas é uma média de 27, 29 centrais estaduais de rede de frio, capacidade de armazenamento, logística e transporte, tá? Para o objetivo de fazer a distribuição dentro dos padrões Anvisa, dentro dos padrões OMS, né? Geralmente eles estão localizados nas capitais, né? Então, tem o estado, tem a capital do estado, geralmente eles estão ali dentro da capital, porque a capital geralmente é aquela que está mais centralizada, vamos assim dizer, e que consegue, ou mais centralizada, ou tem melhores vias de transporte e logística, então conseguem distribuir com mais facilidade. No caso aqui de Santa Catarina, a rede de frio estadual está em São José, e a regional também está em São José, tá? Entretanto, em locais diferentes, né? A rede de frio estadual, ela está no complexo industrial lá em São José, quem conhece aqui a BR, essa área de São José, fica aqui pertinho aqui da Intelbras, aquela fábrica que faz ração de galinha, sei lá, de galinha, sei lá o que é, tem um cheiro tenebroso, mas é por ali, tá? Então, a rede de frio estadual tá ali, e a rede de frio regional está no Bela Vista, né? Na EFUS, quem conhece essa escola do estado vai saber onde fica. Então, fica aqui na regional, naquele antigo, atrás do posto do Bela Vista, que também sempre foi muito conhecido aqui em São José, que era o posto que ficava aberto até 10 horas, atendia todos os pacientes HIV, então é um posto bem grande, bem conceituado, e então vai saber mais ou menos onde fica. Então, esse translado. E a rede de frio municipal fica no Estreito. Então, também fica todas elas próximas uma das outras, justamente para facilitar a logística, tá? Então, a responsabilidade da instância estadual, além de fazer esse fracionamento, né, essa divisão para cada município, é também fazer esse planejamento, né, compartilhando as atividades, né, com a instância nacional e também fazendo a questão do abastecimento das suas centrais de frio ou serviços de imunização, para, então, fazer com que a vacina chegue lá na ponta, certo?
A instância regional, na verdade, né, é só uma questão de facilidade, né, de acesso, de porta de acesso. Eu já falei para vocês que a maioria dos estados hoje funcionam desse jeito, né? Então, ele tem aqui um grande corpo, que é uma área técnica, concentrada, né, geralmente num único espaço, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e depois disso, eles acabam se dividindo em regionais, né? E essas regionais, elas são responsáveis por atender X números de municípios, né? Aqui em Floripa, né? Aqui na Grande Florianópolis, nós temos essa regional que fica aqui no Bela Vista, ela é responsável por todos os municípios da Grande Florianópolis, São José, Palhoça, Alfredo Wagner, enfim, tem a galera aqui que compõe Biguaçu, Antônio Carlos, Floripa, São José, eu não sei se eu já falei, mas todos esses municípios que compõem a Grande Florianópolis são de responsabilidade dessa regional, que é a 18ª. Tem a 16ª, a 14ª, e cada uma é responsável pelos seus X municípios. Então, a rede de frio estadual tem a responsabilidade de fazer a divisão de cada regional de saúde das vacinas, levando em consideração os municípios que elas atendem. E ainda mais a gordura que esse regional precisa, porque a cada vez que o município precisar, ele vai solicitar para a regional. Então, é assim, basicamente, é um montante, assim, de vacina que chega lá no Senad, no Nacional. Aí eles fracionam para ficar com um pouquinho assim. Aí eles mandam todo esse grande bolo para os estados. Aí o estado pega esse grande bolo e fraciona um pouquinho assim. Esse pedaço aqui vai para as regionais. Aí quando a regional pega esse pedaço aqui, ela diminui mais um pouquinho, manda isso aqui lá para o estado. Mas elas vão ficando com a gordurinha. Quando chega no município, o município pega isso aqui, fraciona alguma coisa, isso aqui ele manda para a unidade de saúde, isso aqui ele guarda para ele. Agora, quando acabar isso, a gente vai mandando para as unidades conforme a gente tem de gordura. Quando vai acabando isso aqui, a gente vai pegando aquela gordura da regional. Quando acaba da regional, vai pegando a gordura do estado. Quando acaba do estado, pega a gordura do ministério. É uma via, tá? Né? Um fluxo bem verticalizado. Beleza? Eu já falei bastante aí da instância municipal, né? Eu disse, pode ter rede de frio no município, pode não ter. Não é uma obrigação, tá? Claro que, como eu já falei, né? É uma facilidade para o Estado por conta de que a garantia da conservação vai ser muito maior, né? Porque imaginem vocês, a gente tem que mandar a vacina de uma regional de saúde dentro de uma caixa de isopor lá para Chapecó, então vai fazer um translado muito grande, e chega lá, essas vacinas ainda vão ser distribuídas. É nessa unidade aqui, nessa unidade aqui, nessa unidade aqui. Então, o risco de exposição nesses casos é muito maior. Diferente de você manda um grande quantitativo para a rede de frio, a rede de frio vai colocar tudo dentro da geladeira, tudo dentro das câmaras, e das câmaras ali, tudo controladinha, ela vai começar a liberar para suas unidades de saúde. Então, o controle logístico, o controle de armazenamento é muito maior dentro de uma rede de frio. Mas não há uma obrigatoriedade dos municípios terem rede de frio, todos os municípios terem. Mas o Ministério fornece repasse financeiro, né, ou seja, verba, para aqueles municípios que assim desejarem ter, e obviamente tem algumas regras, né? Não é para qualquer município, tem que ser município com X números de habitantes. O Ministério não vai mandar a verba, né, para construir uma hiper mega estrutura de rede de frio para um município que tem, sei lá, 1.600 habitantes. Não vai, né? Até porque com 1.600 habitantes deve ter 3 unidades de saúde, e olha lá. Então, né? Então, tem algumas regrinhas para poder fazer essa solicitação, e quando há verba disponível, o Ministério também ajuda. Lembrando que muita contrapartida do município também tem que ter, né? Contrapartida é RH, todo mobiliário, o Ministério ajuda com um montante do investimento que precisa, mas o resto, tudo fica com o município. Então, o município precisa pensar se isso realmente é necessário para ele,
se ele tem suporte para dar continuidade, né? Porque não adianta montar a estrutura e depois esquecer a estrutura lá. Se ele consegue manter essa estrutura dentro do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, aqui no estado de Santa Catarina, se eu não estou tão lelé da cuca assim, né? Só tem 2 redes de frio municipal, Joinville e Florianópolis, tá? Os demais são serviços de imunização, às vezes estão no próprio programa de imunização dentro da Secretaria de Saúde, né? O serviço de quem cuida da imunização é que acaba ficando com essas vacinas e distribuindo para as salas de vacina, acaba ficando, então, mais setorizado em serviços e não numa estrutura específica para isso, certo? Opa, peraí que tinha alguém entrando aqui. Ai, a Lívia, desculpa, Lívia. Eu já autorizei. E a instância local é onde a brincadeira acontece, né, gente? Tudo isso aí dá um trabalhão, dá um trabalhão. Tudo isso aí leva muito tempo? Leva muito tempo. Tudo isso aí tem que ter muito controle, tem que ter muito cuidado? Tem que ter muito controle, tem que ter muito cuidado. Mas é lá no centro de saúde, é lá na unidade de saúde que a coisa realmente, de fato, acontece, né? Ou seja, é ali, é a rotina, é o bloqueio, é a campanha, é ali que acontece o grosso, vamos assim dizer, ou a prática de todo esse trabalho logístico, né? Então, é a responsável, né, final dessa rede de fio, é ela que vai colocar em prática, colocar em vias de utilização os insumos que as instâncias tiveram todo o trabalho de fazer o deslocamento e de chegar até ela, né? Então, é a responsável pelos procedimentos de vacinação da rotina, da campanha, dos bloqueios, das intensificações, dos monitoramentos rápidos de cobertura, das atualizações de caderneta, né, da multivacinação. Tem mais alguém entrando aqui, vou ter que... Aí. Então, é aqui que a brincadeira acontece. E é aqui que vocês vão trabalhar, na instância local, na sala de vacina, certo? E aí, vocês têm todas as atribuições que vocês já viram lá comigo, né, do dia a dia da sala de vacina, e viram com a Sandra, né? Mas aqui é o contexto para vocês entenderem como é que as vacinas chegam na mão de vocês, tá? Ainda, né, falando sobre questão de abastecimento e de estruturas, né, relacionadas à questão da imunização, à cadeia de frio, a gente tem um serviço que a gente chama de CRIE, tá? Que ele não está nem dentro do município, nem no nacional, ele estaria, assim, horizontalizado junto com o Estado, tá? Ele é um serviço estadual, mas ele também tem uma independência, tá? Ele não é 100% subordinado ao Estado. Ele pode ter uma ligação direta ao Ministério, tá? Então, eles têm a implantação e, tecnicamente, eles estão subordinados à Secretaria Estadual, mas nada impede da comunicação direta com o Ministério, tá? Ou com outros CRIs de outros estados, tá? O CRI é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial. Mas que raio é isso, Jaque? Centro de Referência de Imunobiológico Especial são todas aquelas vacinas que são disponíveis para condições especiais que saem da rotina, do calendário de rotina, certo? Se vocês procurarem no Google, e eu sugiro depois que vocês façam essa pesquisa, vocês coloquem assim, manual CRIE. Vocês vão ver que tem um manual específico só falando desses imunobiológicos especiais. Eu posso até depois botar lá no Drive, tá? Falando justamente de quais são as indicações de uso, tá? E aí, esses imunobiológicos especiais, eles só são feitos no CRIE, com um asterisco aí, tá? O que o CRIE, então, faz? O CRIE, no seu funcionamento no dia a dia,
ele garante, né, a oferta desses imunobiológicos especiais, além do atendimento de todas aquelas outras situações especiais que fogem da rotina. Me dá um exemplo, Jaque. Vou dar. O exemplo de pessoas que são alérgicas, comprovadamente alérgicas a ovo, né? Ou pessoas que são comprovadamente alérgicas à neomicina, né? Essas pessoas, elas não podem fazer vacinas nas salas de vacinas de rotina, porque há grandes riscos de choque anafilático, pelo que a gente já estudou os componentes que tem nas vacinas. Ou seja, elas precisam de um serviço especializado que acompanhe clinicamente, medicamente falando, essa vacinação. Então, aonde que é feita essa vacinação? No CRIA. Então, no CRIA, a gente tem técnico de enfermagem, tem enfermeiro e tem médico. E essa vacinação é feita, então, a vacinação dessas pessoas, por exemplo, é feita nessa situação. A pessoa vai lá, recebe o imunobiológico que é indicado, o imunobiológico pode ser o da rotina, a pessoa pode ir lá fazer, por exemplo, uma vacina da febre amarela. Ah, eu tenho alergia ao ovo. Eu vou lá fazer a vacina da febre amarela. Não é vacina especial, é vacina da rotina, do dia a dia. Mas a minha condição é especial. Então, eu vou lá fazer a minha vacina da rotina lá no CRI e eu vou ficar lá, recebo a minha vacininha e fico lá sendo monitorada, ver se vai acontecer alguma coisa comigo ou não. E o CRIA, então, ele tem suporte para atender um choque anafilático, né? Ou seja, tem medicação, tem carrinho de parada, tem leito, tem tudo lá dentro do CRI para isso. Que, obviamente, a gente não tem, entre aspas, né, no serviço de rotina. A gente tem, mas não é o que a gente quer. A gente não tem como ficar monitorando um paciente, por exemplo, né? A sala de vacina, como eu falei, é rotatividade. Chegou, a gente avaliou a caderneta, aplicou, registrou e até a próxima, o próximo, né? Até a próxima dose, o próximo, por favor. Opa, tem alguma coisa aqui, alguém querendo entrar? Elza quer acessar. Não tenho pedido aqui. Não estou com pedido aqui. Vou pedir para ela tentar de novo. Só... Tá. Ela estava aqui ainda há pouco, Nath. Só se ela caiu. Ah, ela falou que deu certo. Beleza. Então tá. Continuando. Vai gritando aí, por favor. Então, nessas situações especiais, então a gente faz a vacinação no CRI. Por que eu botei o asterisco, né? Porque em alguns municípios, a vacinação, mesmo que seja de um imunobiológico especial, ou seja, aquele imunobiológico que não é da rotina, alguns municípios fazem nas suas salas de vacina. Vejam bem o que eu estou falando. Eu estou falando que alguns municípios fazem nas suas salas de vacina especial. Eu não estou falando que tem município que faz vacina em situações especiais. Nessa situação que eu citei agora, por exemplo, do alergia a ovo. Isso não. Isso vai sempre para o CRI. Mas, em alguns municípios, e obviamente um deles é o que eu trabalho, em Florianópolis, as salas de vacina estão habilitadas à aplicação dos imunobiológicos especiais. Entretanto, esse imunobiológico especial não fica à disposição da sala de vacina. Ele fica de posse da rede de frio e, quando há uma solicitação, a gente libera nominalmente para o paciente, para ele aplicar naquela sala de vacina. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do fluxo. Depois eu vou mostrar o sistema de informação dele, tá? Eu sou Jaqueline e eu tenho uma patologia, né? Eu tenho, sei lá, HIV, tá? Eu tenho, então, uma condição clínica que me indica fazer um esquema com algumas vacinas especiais. Tenho vacina de rotina para fazer, tenho as vacinas normais que eu tenho que fazer, mas eu tenho outras vacinas que são vacinas especiais. Pneumo 23, Pneumo 13, IB, se eu tiver menos que até 19 anos de idade. Então, são vacinas que não são da rotina, não está lá disponível o tempo todo na sala de vacina. O que a gente faz?
O médico, meu médico, que me acompanha a minha condição de saúde, vai prescrever, dizendo assim, ó, necessito que Jaqueline Pereira faça as vacinas Pneumo 23, Pneumo 13, enfim, por motivo de ser portadora assintomática do HIV, ser portadora do CID-Z21, ser portadora do CID-B24, enfim, né? Sei lá, vai colocar algum motivo ali que me dê a entender o porquê que ele está fazendo essa solicitação. Eu, Jaqueline, vou pegar a prescrição e ele vai me orientar. Procura a tua unidade de saúde. Às vezes eles orientam aí no CRI. Não tem problema, o CRI faz também. Mas em Floripa, o que acontece? Ele vai lá na unidade de saúde dele. Então, eu sou lá da unidade de Trindade, vou lá na unidade, na Trindade, pego a minha fichinha, vou lá na sala de vacina e digo, olha, o meu médico solicitou essas vacinas especiais. O que o vacinador vai fazer? O que vocês que vão estar lá na sala de vacina da Trindade vão fazer? Vocês vão pegar essa requisição, essa prescrição, vão pegar o formulário que tem, um formulário específico para solicitação de imunobiológico especial, vocês vão preencher esse formulário, anexar essa prescrição e vão mandar para a imunização do município. Quando isso chega lá, o município vai fazer a alimentação do sistema, que depois eu já vou mostrar para vocês, fazer a alimentação do esquema e vai dizer assim, olha, Estado, eu tenho a solicitação da Jaqueline Pereira, que tem essa condição e está solicitando esses imunobiológicos. Vocês liberam? O Estado liberando essa vacina para a Jaqueline Pereira, a imunização vai lá, pega aquele formulário e diz, vacina liberada para Jaqueline Pereira. Faz lá o aprazamento, porque às vezes tem vacina que tem que fazer uma dose, tem vacina que tem que fazer 2 doses, tem vacina que tem que fazer uma dose e um reforço. Então, vai lá fazer o aprazamento, que vocês já devem ter visto aí com a Sandra, essa história do aprazamento. Vai lá, faz o aprazamento e vai lá no sistema, tira uma nota lá, para aquela vacina que está mandando, tira uma nota lá, em nome da Jaqueline Pereira, e manda a nota, a vacina, o aprazamento, tudo lá para o CS Trindade. Quando a vacina chega lá no CS Trindade, vocês, que são os vacinadores, vão passar a mão, vão pegar meu formulário, vão ver ali que tem o meu telefone, vão me ligar e vão dizer, olha, Jaqueline, a sua vacina, aquela vacina que você solicitou, já está disponível aqui na unidade de saúde, você pode vir se vacinar. Eu vou lá, me vacino, beleza. As segundas doses vão vir automática no prazo em que elas forem, mas vão também encaminhadas nominalmente. Então, não adianta as pessoas saírem translocadas, querendo ir se vacinar com vacina especial, porque não tem. É nominal, precisa ter prescrição e precisa ter indicação. E onde que vocês vão encontrar as indicações? No manual do CRI. Esse manual que eu vou postar depois aí no Drive, tá? Então, o CRI serve para isso, mas os municípios também assim o fazem. Se eu não me engano, além de Floripa, eu acho que Palhoça também faz assim. Palhoça também delibera direto para determinada unidade de saúde nominalmente. Não tenho certeza, mas eu acredito que sim, tá? Então, o CRI é uma estrutura para essas situações especiais, tá? Dúvida, gente? Ô, Jaque. Oi. Oi, amor, eu tenho uma duvidazinha. Até que idade o CRI atende esse tipo de paciente com reação? Não tem idade. Não tem idade? Não, Tá. é só encaminhar, e aí precisa ter laudo médico, né, o laudo, uma prescrição, enfim, comprovando, né, que o diagnóstico de alergia grave. Certo. Alergia grave, risco anafilático, enfim. O que justifique o fato dele fazer a vacinação lá no CRI, mas não tem idade, pode ser criança, pode ser adulto, não tem idade. Tá bom, querida, obrigada, Jaque. Nada. Mais dúvidas? Opa! Beleza? Então tá, vou continuar. Aqui, essas figuras, gente, eu retirei do manual de rede de frio do Ministério da Saúde, tá? Eu vou postar lá também. Eu vou postar tudo agora.
Vou postar tudo. E aí, o que eles falam? Que há uma diferença entre rede de frio e cadeia de frio, tá? Rede de frio é o sistema, né? É a estrutura técnica aqui administrativa, tá? É ela que planeja, é ela que determina o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Isso é a rede, tá? E a cadeia de frio é esse processo. Sai do Senad, vai para a rede frio estadual, a rede frio estadual manda para a rede frio regional manda para a rede frio municipal, rede frio municipal manda para a sala de vacina. Rede de frio é uma coisa, cadeia de frio é outra, tá? São duas coisas diferentes. Então, a rede de frio engloba a cadeia de frio, tá dentro do processo de trabalho da rede de frio. Mas a rede de frio não faz só isso. A rede de frio faz tudo. Inclusive, avaliação de cobertura vacinal, controle das suas das salas de vacina do seu município, por exemplo, ou do seu estado, controle e acompanhamento de doses aplicadas, de estoque de cada unidade de saúde, tudo isso. A questão dos imunoespeciais, dos eventos adversos, isso é a rede de frio. E a cadeia é só um braço da rede de frio, que é essas etapas de abastecimento e logística de entrega de vacina. Certo? Em relação aos imunobiológicos, eu já falei isso, já bati isso, já falei mais de 50 vezes, eu nem vou mais me estender muito nisso, né? Então, a gente já tem aí um PNI bastante consolidado, né? Um PNI que atua hoje comprando vacinas, ou seja, ninguém paga, né, para se vacinar, né? Obviamente eu coloco entre aspas, porque o dinheiro que compra a vacina é dos nossos impostos, então a gente paga sim. Então não é, porque eu não vou tomar, eu não vou não vou ser atendido no SUS porque eu pago plano de saúde. Porque eu estou tirando a vaga de alguém, né? Você tem direito também de acessar o SUS, porque é seu dinheiro que está sendo injetado ali no SUS. Agora, o que não é correto é o bonitinho do plano de saúde cobrar de você, continuar cobrando de você serviço que o SUS está cobrando. Então, quando você tem plano de saúde, você faz uma consulta eletiva no SUS, o plano de saúde vai pagar para o SUS aquela consultinha que ele não ofertou para você. Então, isso sim. Agora, você, quanto cidadão de bem, que paga todos os seus impostos, você tem direito tanto quanto a qualquer outro, independente se tem ou não plano de saúde, né? Então, as vacinas não é diferente disso, né? Vacina a gente também tem, né, o nosso dinheirinho aí, nosso sagrado dinheirinho mensal, injetado aí na compra das vacinas. Então, elas são ofertadas de maneira gratuita, né? Entretanto, tem regras, né? Quais são as regras? As regras que vocês viram com a Sandra. Tem determinadas vacinas que só para aquele público específico. Tem problema se aplicar numa criança, sei lá, HPV, numa pessoa de 20 anos, já que a vacina tá indicada só para adolescentes de 9 a 14, tem problema? A pessoa não vai virar uma abóbora se ela tomar a vacina. Não é essa a questão. A questão é, não há possibilidade financeira para a compra de tantas vacinas para atender tantas faixas etárias, né? Dessa vacina para atender tantas faixas etárias. Por este motivo, a vacina está sendo priorizada para aquela faixa etária específica. Não é que as pessoas teriam grandes problemas ou virariam abóboras se recebessem. E nem tampouco que o Ministério quer deixar o resto da população vulnerável, né? Querem matar os velhinhos, que não inclui os velhinhos não sem vacina tal. É porque há uma restrição física, vamos até dizer assim dizer, né? Uma restrição de verbas em conseguir comprar vacina daquela específica vacina para todas as faixas etárias. Havendo possibilidade de substituição ou possibilidade de ampliação, o Ministério faz. Do contrário, a regra é essa.
Se você não quer seguir a regra, mas quer conseguir ainda assim a sua imunização, aí você vai ter à sua disposição os serviços privados, que é uma boa também, porque você pode se imunizar tendo a possibilidade de pagar por aquele serviço, né? No SUS tem a regra, no privado você tem disponível. Claro que nem todas também você vai ter disponível, porque tem umas que realmente deve, né, só em criança, ou só em adulto, ou só em idoso. Mas, com certeza, você vai ter muito mais ofertas que vão além das restrições do SUS. Então, tá aí o serviço para você desfrutar, se assim você ainda desejar, certo? O que eu quero puxar além disso em relação aos imunobiológicos? Que é importante a gente entender as apresentações, né, as formas farmacêuticas de cada vacina. Claro que isso também, gente, é dinâmico. Tem hora que é líquido, que a vacina vem líquida, e tem hora que a vacina vem em poliofilizado. As apresentações mudam conforme a disposição no mercado, né? Então, aí eu compro o que está disponível e o que é mais custo-benefício, né? Comprar o barato que não me saia tão caro. Mas são estruturas diferentes que precisam se manter numa mesma temperatura, né? Então, isso modifica a questão da conservação, modifica a questão do armazenamento. Então, a gente tem vacinas que são líquidas, outras vacinas são liofilizadas, ou seja, são pó. Tem outras vacinas, essas vacinas, elas podem ter várias doses num frasquinho só, pode ter uma dose no frasquinho só. Então, isso modifica bastante essa questão da conservação, né? E a questão dessa sensibilidade das vacinas, né? Lembrar que as vacinas, elas têm agente biológico ali dentro. Elas têm alguma coisa de um ser vivo, né? De um vírus, de uma toxina, de uma bactéria. E ela só se mantém controlada naquela conformação, né? Ou seja, com aquela quantidade de adjuvante, com a quantidade de conservante e também naquela temperatura específica, naquela concentração específica. Por isso, essa questão de respeitar a temperatura de 2 a 8 graus, né? Mas é muito claro para nós que uma vacina de apresentação líquida sofre muito maior a alteração à temperatura do que uma vacina liofilizada. Entretanto, ambas precisam permanecer na temperatura de 2 a 8 graus. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla e falando disso? Porque tem muitos passos para a entrega dessa vacina e muitos passos para chegar até lá na ponta. E essa regra de controle de temperatura, ela tem que ser também feita nas diferentes etapas, né? Então, não me adianta dizer que lá na sala de vacina eu tenho que manter a temperatura de 2 a 8 graus, se quando ela sai do Ministério para o Estado, ninguém controla essa temperatura. Então, esse controle, ele vem de cima para baixo. E, geralmente, as vacinas, elas acabam sendo transportadas de avião pelo menor tempo de exposição, né, do que de carro, né, de caminhão. Claro que a gente teve algumas fragilidades em algumas situações, porque houve aí, no ano passado, um problema com as empresas aéreas, porque ainda a gente precisa pagar para a empresa aérea transportar, elas não vão fazer isso de graça. Então, a gente paga pelo transporte, e houve um problema em 2019 em relação a esse transporte, e aí o Ministério acabou se vendo obrigado, né, a mudar, até esqueci de falar isso, se viu obrigado a mudar de lugar, então saiu do Rio de Janeiro, a Senad saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, e o transporte das vacinas passaram a ser de caminhão. Então, elas demoravam muito mais para chegar nos estados, por conta dessa, vamos assim dizer, incompatibilidade de conseguir fazer com que as empresas cedessem aí um pouco o preço do transporte das vacinas no transporte aéreo, enfim, e aí o Ministério acabou se sentindo forçado a fazer o transporte rodoviário, né? Então,
essa questão da temperatura, ela tem que ser controlada em todas as etapas, inclusive na hora antes que eu vou lá abrir meu frasco para aplicar no meu paciente, né? Ela também tem que estar nessa temperatura. E a vacina, ela sofre, né? Então, ela tem muita sensibilidade, né? Por conta de que ela perde calor para o ambiente. Então, por isso que sala de vacina tem ambiente controlado, tem ar-condicionado ligado o tempo todo, tem caixa térmica para a gente manter ela dentro da caixa, numa temperatura de 2 a 8, justamente para evitar que ela sofra qualquer alteração de temperatura e que isso possa comprometer a potência da vacina. Ou seja, ela pode tanto não produzir imunidade, quanto também reagir de forma que é o contrário do que ela deveria fazer, né? Às vezes, adoecer a pessoa do que proteger, certo? Aqui para vocês, algumas vacinas, elas são transportadas congeladas do Ministério para os estados, algumas podem ser congeladas. Entretanto, após o descongelamento, nenhuma delas podem sofrer, mesmo as que podem ser transportadas congeladas, podem sofrer congelamento novamente, certo? E tem algumas que não pode mesmo. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês essa vacina aí, é a vacina da poliomielite inativada, tá? É uma vacina líquida, a apresentação dela é líquida, e ela não pode ser congelada, nenhuma etapa do processo. E aí, eu quero que vocês observem a concentração, tá? Ó, como que ficou a cor do frasco congelado e como que é a cor do frasco que não foi congelado, que é o frasco que foi mantido 2 a 8. Percebem a alteração da cor? E aqui o controle congelado é o segundo, né? Fizeram 2 testes, né? O primeiro congelado, depois um outro teste, controle congelado. Que poderia ser exatamente, o problema especificamente daquele frasquinho ali, que ele ficou assim meio clarinho, mas aí não, foram lá e fizeram outro teste, que a gente chama de teste controle, e comprovaram que não é problema daquele frasquinho, é problema do processo de congelamento. Então, vendo a diferença de cor? Sim. Por isso que após qualquer alteração na temperatura, eu não sei quem tinha me perguntado isso na aula passada, mas alguém perguntou, e quando não fica de 2 a 8, o que acontece? Por isso é que a gente faz o recolhimento de tudo, avalia se pode ou não pode, para garantir que a gente não esteja entregando algo que não vai imunizar a pessoa. Vai dar a falsa sensação de imunidade, né, para o indivíduo. Ou seja, eu estou colocando ali água que o bicho já morreu, que não vai ofertar imunidade nenhuma para ele, e ele vai achar que ele está ali completamente imunizado, e eu, beleza, estou partindo aí porque eu preciso fazer. Certo? Tá, professora, só uma dúvida. Nesse caso, mudou a cor porque foi alterado a eficácia? A temperatura, exatamente, alterou a eficácia. Entendi. Geralmente, o que acontece com as vacinas, geralmente não. O que acontece com as vacinas após a exposição da temperatura, o que eu quero dizer? Ou elas ficam abaixo de 2, ou elas passam de 8, elas ficam acima de 8 graus, é que as vacinas, elas perdem a sua potência. Elas passam a ser, literalmente, água. Agora, tem uma outra questão aí, que depende do que estamos falando, né? Porque, assim, depende. Às vezes, a vacina, ela não foi congelada. Às vezes, ela ficou a 1,9. Tá, mas ela ficou 1,9 por quanto tempo? Ela ficou 1,9 por 20 minutos. Não, 20 minutos o fabricante disse que ok. Não, 20 minutos, beleza. Não, ela ficou 1,9 por 24 horas. Então, não vai rolar, vamos desprezar. Então, é isso, quando a gente for falar dos sistemas, e estou falando lá da notificação, é sobre isso que a gente avalia, né? O que aconteceu? E por quanto tempo isso aconteceu?
e o tipo de imunobiológico, né? Porque tem alguns imunobiológicos que têm uma resistência um pouco maior. Por exemplo, a polio, aquela gotinha, ela pode ficar, inclusive, em temperatura ambiente por 4 horas, sem perda da eficácia. Mas a gente precisa avaliar. Se ela for congelada novamente, opa, ela perdeu a eficácia. Mas ela ficou acima de 8 e por poucas horas, beleza, então dá para voltar. Entenderam? Então a gente precisa avaliar o que aconteceu para garantir que a gente vai estar entregando algo que realmente vai imunizar o indivíduo, e não água. Dúvidas? Então, acho que alguém tem que estar com o áudio aberto. Beleza, tá. Já falei disso na outra aula, né? Coloquei aqui a questão dos materiais e, de novo, vocês vão ver esses materiais lá na aula prática, mas o que não tem nem como, mas sem chance, é vocês trabalharem numa sala de vacina que não tenha minimamente esses 3 materiais. Um termômetro de cabo extensor, bobina reutilizável e caixa térmica. Não tem como. Ah, Jaque, mas eu tenho câmara fria. Minhas vacinas ficam dentro da câmara fria. Eu preciso ter caixa térmica, eu preciso ter a bobina reutilizável, eu preciso ter o termômetro, se já lá na minha câmara já dá a temperatura máxima, mínima de momento, precisa. Não há nenhum documento, nem no nível nacional, nem no nível nacional, nem no nível estadual, falando de Santa Catarina, de uso de único e exclusivo da câmara. Todos eles colocam da necessidade da caixa térmica. A câmara, a geladeira, é para você deixar o seu estoque de vacina. E a caixa é para você usar na sua rotina. Então, você tira da câmara, assim quando você chega, você tira da câmara, da geladeira, tudo que você vai utilizar no dia, e aí a gente sempre fala, né, com uma gordurinha a mais, bota ali na sua caixa, e você vai trabalhar com a caixa. A câmara, você vai deixar ela fechada. A geladeira vai ficar fechada. Certo? Terminou a rotina do dia, vai tirar tudo de dentro da caixa, vai devolver para a câmara, vai limpar a caixa, vai fazer o que tem para fazer com a bobina, que é colocar de novo ela no freezer, e vai embora. Vai fazer os procedimentos de fechar a sala e vai-se embora. Voltou no outro dia, a mesma coisa. Ai, mas então eu tenho que ter precisão. Eu não posso errar, porque eu não posso abrir essa câmara o dia todo, porque o que tem que ter tem que estar na caixa. Claro que pode, né, gente? O que não dá é, por exemplo, o fluxo de uma sala de vacina. Hoje não, né? Hoje na pandemia está um pouco menor. Mas assim, na rotina, né? Antes da pandemia, vamos assim dizer, vacinar 30, às vezes 50 pessoas num dia. Em época de campanha, dependendo da unidade de saúde, tem unidade que faz 700, 800 doses em uma semana. Então, imagina vocês abrirem 800 vezes a câmara cada hora que o paciente chegar. É óbvio. Opa! O que tem aqui? É óbvio que vocês vão expor a temperatura dessa câmara. A câmara vai começar a subir a temperatura constantemente, porque ela não suporta, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E nem geladeira, tão pouco geladeira, né? O Estado já preconiza hoje que as salas de vacina, todas elas tenham câmara. Não proíbe o uso da geladeira, mas não recomenda. Recomenda o uso de câmara refrigerada, certo? E na caixa, você tem melhor controle da temperatura com a utilização da bobina reciclável. O que é a bobina reciclável? É esse quadrado, né? Tem de vários tamanhos, tem de várias espessuras, que tem dentro dele um gel, certo? Né? Vocês estão vendo aqui que tem uma tampinha. Essa tampinha é vedada, né? Aqui alguns realmente são vedadinho. E esse gel, ele dá a mesma textura de água quando congelado.
A diferença é que ele não estufa como a água estufaria, porque a água, ela muda, né? Ela tem a questão da condensação e depois ela tem, depois que ela sofre, né, o degelo, ela tem ela faz, né, a apresentação de expansão. Então, nessa expansão, ela estufaria o gelox e em algumas situações, inclusive, explodiria, né, esse gelox aqui. Então, o gel não tem essa estrutura. Ele só condensa e descongela, ele não expande, né? E aí, o que acontece? Ele fica uma pedra de gelo mesmo, né? Então, esse gelox, a gente forra o interior da caixa, né? Então, o fundo e as laterais, e vai colocando as vacinas ali dentro, e o termômetro, né? Então, o visor do termômetro fica para fora da caixa, como vocês estão vendo aqui, e o cabo extensor, então, é um cabo bem longo, para vocês colocarem, né? Até inclusive em geladeira, em lugares, em estruturas um pouco mais longe, o cabo fica dentro da caixa, monitorando a temperatura da caixa. Eu vou abrir e fechar a caixa toda vez que tiver um paciente, vou abrir e fechar a caixa toda vez que tiver um paciente, e vou o dia inteiro monitorar a temperatura dessa caixa. E começou a esquentar essa caixa. Eu vou lá, pego uma dessa bobina que está mais congelada e troco por uma outra que está mais geladinha. De novo, eu mantive a temperatura da caixa em 2,8. Muito mais fácil do que controlar de um equipamento inteiro com todas as suas vacinas ali, certo? Mas isso tudo, de novo, como vocês vão fazer, como a gente vê temperatura, o que é um gelox, o que é um gelox congelado, o que é um gelox para ambientar a caixa, o que é ambientar essa caixa, como que a gente forra a caixa, tudo isso, como que a gente acondiciona as vacinas dentro da caixa, tudo isso a gente vai ver na prática, tá? E aí, aqui, estamos falando, então, das câmaras refrigeradas, ou das câmaras frias, né? E aqui, ao lado, vocês têm uma geladeira, né? Então, como que vocês acondicionam, né? Então, nunca, jamais, never, nunca, em nenhuma delas, vocês vão abarrotar as prateleiras com vacinas. Vocês conseguem perceber que vocês têm poucas vacinas em cada prateleira, certo? E independente se é na geladeira ou se é na câmara fria, né? Conseguem perceber? Há poucas vacinas em cada prateleira. Poucas. Justamente por quê? Porque há necessidade de circulação de ar entre cada vacina, entre as vacinas. Porque se você encosta ou você soca, né, bota muita coisa numa mesma prateleira, o que acontece? Você acaba refrigerando o que está mais fora, né, ao redor daquela caixa, ou daquelas caixinhas, né, porque daí a gente vai amontoando um monte de caixinha. Você acaba refrigerando mais o que está fora e o que está dentro não fica refrigerado. Ou seja, aquelas vacinas que estão dentro daquele bolo ali, podem ser que elas não estejam, por mais que esteja dentro da geladeira, por mais que esteja dentro da câmara, elas podem não estar naquela temperatura da câmara. Elas podem estar mais quentes por conta de estarem abarrotadas uma próxima à outra. Então, a gente precisa colocar as vacinas na geladeira e dando espaço entre elas, para que o ar circule e possa refrigerar elas como um todo, tá? Independente se é o frasco ou se é a caixa, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas vocês têm que dar vazão para que, né, espaço para que o ar circule. A diferença entre uma conservadora, né, uma câmara fria e uma geladeira é a circulação de ar, tá? A conservadora, tá? A câmara fria, o sistema de conservação de ar dela é em cima, é concentrado em cima. Entretanto, né, a conservadora, ela tem um motor embaixo, né? Vocês estão vendo aqui. Claro que tem outras conservadoras que têm motor em cima. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, é que o ar, ele circula automaticamente dentro da câmara, tá? Não há necessidade da gente fazer nenhum tipo
de aporte para que a câmara circule ar. Entendem? A necessidade de circular ar para poder circular todas as vacinas, todos os frasquinhos. Então, todos os lados dessa caixa precisa estar refrigerado. Na câmara, a gente não tem que fazer nenhum aporte para isso. A câmara ela é preparada para fazer essa circulação de ar constantemente. Na geladeira, e por que a geladeira não é recomendada mais? Na geladeira, você precisa ajudar essa circulação de ar. Porque, via de regra, o que a geladeira faz? A geladeira geralmente tem um motor lá embaixo, né? Aqui embaixo. E quando é frost free, o motor também é mais ou menos aqui no meio da geladeira, né? Quando é frost free, ainda é pior, porque a gente tem dois tipos de sistemas de refrigeramento diferentes. Um aqui em cima que é de hiper mega gelado, e aqui o refrigerado, né? Então, a circulação de ar na frost free, né, que é aquela que tem o freezerzinho na parte de fora, né, a portinha não é uma porta única, é uma portinha dupla, né, tem uma portinha em cima e a outra porta embaixo. Essas geladeiras chamadas frost free são piores ainda. Essas realmente o Estado contraindica o uso na sala de vacina, por conta da dificuldade ainda maior da circulação de ar. Entretanto, a gente sabe também que hoje no mercado, para comprar geladeira, que seja nesse formato aqui, porta única com congelador, né, o condensador, dentro da geladeira é mais difícil. Mas, para a sala de vacina, o ideal é que seja desse formato, tá? Condensador aqui em cima, né, com aquela portinha piquititinha, aí você abre a portona, e você abre aquela portinha piquititinha para pegar as coisas dentro do congelador. E aí aqui você vai ter 3 prateleiras e a caixa de frutas, certo? É isso que vocês vão comprar, é isso que vocês vão ter lá quando vocês estiverem inaugurando a sala de vacina de vocês, certo? Como é que vocês vão organizar? Na parte do congelador, obviamente, a gente falou até agora que a gente precisa de quê? De Gelox, que é o nome vulgar, né? O apelidinho dele, mas as bobinas recicláveis congeladas. Então, obviamente, o que vocês vão colocar aqui? Os Gelox, certo? Na próxima prateleira, as vacinas que podem sofrer congelamento. E por quê? Porque elas estão muito mais próximas da área concentrada de maior refrigeração, de maior frio, certo? Elas são próximas do condensador, né? Estão próximas aqui do congelador. Essas aqui, as que, em hipótese alguma, podem sofrer congelamento, mas que precisam ter condições de se manterem 2 a 8 graus. E aqui abaixo, as que podem estar com a temperatura um pouco mais elevada, podem permanecer com a temperatura um pouco mais elevada, e os diluentes daquelas vacinas que são de pó, daquelas vacinas liofilizadas. Ou seja, o diluente, ele não precisa estar refrigerado. Ele só precisa estar refrigerado no momento em que você for aplicar a dose. Porque senão, você coloca o diluente quente numa vacina gelada, o que vai acontecer? Você vai esquentar aquela vacina. Mas ele não precisa necessariamente, o teu estoque todo tá, né, dentro da câmara. Você pode deixar ali o que você vai utilizar dentro da geladeira. Você vai deixar ali o que você pode utilizar, se você acha que é muito, e ir repondo aos poucos, certo? Mas você precisa contabilizar esses diluentes para as vacinas que você vai usar durante a sua semana. Porque lembrando, você não vai ficar tirando vacina o tempo inteiro da geladeira, você vai ficar colocando na caixa. Então, você precisa do diluente para ficar repondo a caixa durante a tua semana. E aqui embaixo, na caixa da fruteira, né, das frutas, das verduras, a gente tira aquela bandeja, né, deixa o espaço livre e a gente coloca de 4 a 6 garrafas com água, tá? E ainda uma indicação, uma recomendação de que essas garrafas, elas sejam colocadas um comprimido de permanganato não sei agora se é potássio, eu não sei, eu não me lembro agora, depois eu vou achar. Que, eu não sei se vocês, quem aqui já é, agora eu vou declarar a minha idade, é aquele comprimidinho que quando a gente coloca na água e que a água fica roxa, e eu se utilizava muito para fazer banho de assento.
Isso mesmo, Jaque. Há trilênios, tá? Sim. E a gente coloca, então, um comprimidinho desse para a água poder ficar roxa, para as pessoas não acharem que isso aqui é água para beber, certo? Depois, com o passar do tempo, a galera começou a usar azul de metileno, porque começaram a ter algumas pessoas que se enganavam e achavam que era suco de uva, por conta do negocinho ficar roxo, as pessoas achavam que era Del Valle, uva, enfim. E aí começaram a usar azul de metileno, né? Só que também não é tão simples e às vezes a gente não encontra assim tão facilmente. Então a gente pode também substituir por garrafa de álcool. E daí, se a criatura abrir a geladeira, olhar a garrafa de álcool 70 e ainda assim se sentir estimulada a beber, pode caminhar com a ar, que ela não está em um juízo perfeito, né? Mas, então, é a possibilidade. Por que tudo isso? Por que a gente precisa fazer isso? Porque na geladeira não há circulação de ar. O que acontece é que o ar, na verdade, o que acontece é que há uma circulação, mas o ar acaba ficando parado, concentrado. Ou seja, o ar frio, ele é mais leve, ele acaba ficando no topo, e o ar quente, ele é mais pesado, e ele acaba ficando mais no chão. E a gente não quer que as coisas que estão em cima fiquem mais frias e as que estão embaixo fiquem mais quentes. A gente quer o quê? Que isso fique circulando constantemente. Então, para ajudar nessa circulação, as garrafas vão estar geladas lá embaixo, então elas vão facilitar ao quê? A ambientar aquele calor, aquele ar mais quente e automaticamente vai fazer esse ar ficar girando constantemente, certo? Então, vai tornar a temperatura do ar quase que igual, independente se ela está aqui em cima, ou se esse ar está aqui em cima, ou se esse ar está aqui embaixo, certo? Claro que ela não vai ter a mesma potência de um congelador, né, gente? Né? Vai ser comparado ao congelamento, a maior parte da concentração do ar acaba ficando aqui em cima, mas ela não deixa tão quente as prateleiras aqui de baixo. Então, para isso, as garrafas ajudam na circulação interna do ar em geladeiras domésticas, tá? Essas geladeiras que a gente tem aí em casa, que não é mais o recomendado. Dúvidas? Ô, Jaque, querida, eu tenho uma dúvida. Por gentileza, quem tem câmera fria, de qualquer forma, tem que ter uma geladeira dessa comum para poder armazenar as bobinas recicláveis, né? Sim. E precisa... Sim, e precisa ser uma geladeira exclusiva para colocar os gelox. Certo. Não dá para ser a geladeira da cozinha do serviço que está lá misturado com o pote de sorvete que foi da festinha de aniversário da Jaque na semana passada, tá todo mundo junto lá. Perfeito. Tá? Mas às vezes... Frigobar não é autorizado, né, Jaque? Frigobar não é autorizado para conservar vacina. Mas a bobina. Ele não é autorizado para conservar as vacinas. Mas a bobina, se ele tiver um congelador, não tem problema. Pode utilizar o frigobar para isso. O grande senão do frigobar é a capacidade. Que dependendo da estrutura, né, da quantidade de gelox que tu vai precisar para ficar controlando a tua caixa, às vezes o freezerzinho do frigobar é muito pequeno. Então, por isso que se recomenda já comprar a geladeira, porque daí tu já tem um número maior, um espaço maior para botar mais números de gelox. Tá bom, obrigada, querida. Entendi. Nada. Mais dúvidas? Se não tivermos, eu vou passando, hein, meu povo? Que agora a gente já está finalizando, eu nem sei que horas tem. Então vamos lá, continuando. Falando, então, cadeia de frio, né? Rede de frio, cadeia de frio. Fechou aqui o assunto. Agora nós vamos fazer isso lá na prática, lá no dia. Aí vocês vão entender, vocês vão sair de lá, craque em física.
Vocês vão ficar ouvindo muita coisa, vai ser muito bom. Então, essa parte toda aí de ambientação, de concentração, de como organiza a geladeira e tudo mais, a gente vai fazer prática lá, certo? Agora, então, essa parte da aula a gente venceu. Agora, falando sobre a questão dos sistemas de informação, né? Ou seja, os sistemas que a gente vai colocar as informações dos procedimentos que a gente faz constantemente, né? Da nossa rotina, ok? Então, o sistema de informação, ele tem o objetivo de fazer esse registro, né? Então, de registrar o que a gente está fazendo do dia a dia, processar essas informações e produzir futuramente informações, né? Embasar a tomada de decisão, né, baseado nesses registros que são feitos, né? Obviamente, né? A gente tem vários sistemas que a gente utiliza dentro da imunização, certo? E esses sistemas, cada um gera um dado e cada um embasa a estratégia específica para aquilo, certo? O principal sistema, né, que o programa utiliza, o Programa Nacional utiliza, é o CIPNI, é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, tá? Então, é aí que a gente tem, que a gente insere todos os dados de vacinação, né? Então, tem todas as ferramentas capazes de estar monitorando, de a gente estar fazendo o registro dos vacinados. É claro e é óbvio que tem serviço privado que tem sistema próprio, tem serviço público que tem sistema próprio. Pode, desde que o CIPNI seja alimentado. Mas eu vou ter que alimentar em 2 lugares. Você vai ter que alimentar o CIPNI. Se você não quer fazer registro duplo, tem que registrar no seu prontuário e ter que ir lá no CIPNI registrar também, compre, adquira um sistema de prontuário que tenha possibilidade de conversar com o CIPNI. Ou seja, tu vai lá, monta uma fórmula mágica lá com o pessoal lá da programação, lá do teu prontuário eletrônico, que se conecta lá com a programação do pessoal do CIPNI e os programas se conversam. Ou seja, tudo que você digita no seu programa próprio, ele aparece o espelho lá no CIPNI e ok, aí você está respeitando a regra do Ministério. Do contrário, ou você usa já o CIPNI direto na sua sala de vacina, ou você faz a alimentação dupla. Aí fica a cargo de cada gestão municipal, certo? Por que o Ministério tem essa cobrança e essa obrigatoriedade de fazer do registro ser no CIPNI? Porque é por ali que a gente monitora as taxas de cobertura vacinal. E de cada esfera de gestão, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, certo? E, além do CIPNI módulo vacinado, né, módulo registro de vacinados, a gente tem o CIPNI módulo CIEAPV, que está dentro do CIPNI também, tá? Que é o Sistema de Informação dos Eventos Adversos Pós-Vacinal, que é quando a gente tem um evento adverso que não é o esperado para aquela vacina, e aí a gente faz uma notificação daquele evento, que vocês vão ver com a Sandra, né, a ficha de notificação, ficha de investigação, como que é feito, para onde que é encaminhado, e aí depois que tudo for feito, tudo for encaminhado, ela vai ser feita, então, a inclusão nesse sistema, porque a gente precisa saber também o que está acontecendo de evento adverso das vacinas, porque talvez aquela vacina, então, não seja ideal para a gente comprar. Se aquela vacina está tendo muito evento adverso grave, por exemplo, bom, então a gente suspende a compra, suspende a distribuição desse lote e vamos ver o que está acontecendo. Então, pelo sistema, pelo CIEAPV, que o Ministério também faz o monitoramento dos eventos adversos, tá? E aí, de novo, evento adverso é aquilo que não é esperado. Dor numa vacina é esperado? É esperado. Calor numa vacina é esperado? É esperado. Induração numa vacina é esperado? É esperado. Agora, induração que dura mais de 15 dias, dor que limita o movimento da perna, do membro, isso não é esperado. Então, isso notifica, tá? Tem um manual de evento adverso que também dá todas as orientações
do que é evento adverso, do que notificar e não notificar para cada vacina, que eu também vou botar no Drive. Falando em coberturas vacinais, tá? O que é cobertura vacinal? Cobertura vacinal é quanto de vacina a gente aplica para aquela faixa etária, daquela vacina para aquela faixa etária. Ou seja, a gente só vai ter boas coberturas vacinais, em média. Opa, ouvi um barulhinho aqui? Desculpa aí, gente, mas eu achei que estava. A gente vai ter boas coberturas vacinais quando os percentuais de todas as vacinas atingirem entre 90% a 95% da população que se destina a vacinar por aquela vacina. O que eu quero dizer? Que o cálculo da cobertura vacinal, a lógica da cobertura vacinal, é essa que eu estou demonstrando aí. É vocês pegarem o número de doses aplicadas de uma determinada vacina, dividir ela pelo número de pessoas que deveriam ser vacinadas por ela, por essa vacina, e esse valor que vocês encontrarem da divisão, vocês multiplicam por 100, porque é uma porcentagem. Então, vai ser multiplicado por 100. Isso é a cobertura vacinal da vacina. Ou seja, se você tem 78% de cobertura vacinal da poliomielite, significa que você tem que correr atrás, porque você não vacinou todo mundo que você precisa. Você não está aplicando para todo mundo que você precisa. Porque ainda tem pessoa que não foi vacinada. Corre, senta R$20 no viado e vai achar os faltosos que ainda estão faltando, procurar a vacina espontaneamente. Vai laçar, manda os agentes comunitários lá na casa da criatura e aqui, fulano, quando é que vai lá fazer a terceira dose da polio? Vamos embora. Pega ao laço esses pais e bota o calendário em dia. Toda vez que a gente fizer um cálculo para aquela vacina e a coisa não bater entre 90 e 95, a cobertura não está legal. E como eu falei lá na primeira aula, cobertura baixa é indício de reintrodução de doença que pode ser prevenida por vacina. Então, agora vocês, né, quem ainda não tinha bastante entendimento em relação à cobertura, agora já sabe. É isso aí. É isso que a gente faz. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças em cobertura vacinal. É isso aí que é para calcular. É isso aí que tu tem que correr atrás. Quando tu tá lá na sala de vacina, tu tem que estar concentrado nessa situação, na cobertura vacinal da tua população. Tu tens uma população adscrita, ou seja, cada posto de saúde atende até 4.500 pessoas. Dessas pessoas, quais são as tuas crianças, quais são teus adolescentes, quais são teus idosos, quem são tuas gestantes no momento, e bora vacinar esse povo e botar essa cobertura em 90. Das crianças, dos idosos, das gestantes, todo mundo, dos adolescentes, a cobertura é 90 para todas as vacinas, no mínimo 90. Aí sim a gente pode garantir que a gente vai ter uma condição epidemiológica legal. Ou seja, para entrar doença aqui, vai ser difícil. Vai ter que ser assim, o raro do raro do raro do raro, ou aquele bicho grilo lá que nunca quis se vacinar. Foi aquela condição ali. Mas se a gente tem a nossa população boa, e com certeza eu também vou dizer para vocês, vai pegar no bicho grilo e vai ficar no bicho grilo. Porque ao entorno do bicho grilo tem um monte de gente vacinada bloqueando a transmissão. Então, vai ficar com ele também. Então, isso é que é a garantia de que a gente tem um bom controle das doenças que a gente pode prevenir por vacina. É através das coberturas. Beleza? Então, é através do CIPNI que a gente consegue ver a quantidade de registro de doses aplicadas para aquela população e calcular as taxas de cobertura. Por isso que quando vocês veem aí, a taxa de cobertura da polio é muito pequena, ou quando vocês ouvem na campanha, né, da influenza, a taxa de cobertura em Santa Catarina ainda é de 50%, 51%, de 60%. É isso aí.
aquela população que deveria ter 90, só tem 70. Então, está faltando gente para se vacinar e que tem indicação de fazer vacina. Certo? O outro sistema, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês falem, tá? O outro sistema que a gente usa é o CIES. O CIES é o Sistema de Informação de Insumos Estratégicos. O que é isso? É a logística da Rede Frio que eu falei para vocês, tá? A gente recebeu vacina do Estado. A gente recebe a vacina fisicamente, né, lá na Rede Frio Municipal. Recebe a vacina fisicamente, bota lá dentro da câmara fria. E a gente recebe ela dentro do sistema com uma nota fiscal. A gente vai dar saída também para as nossas unidades de saúde, também com nota fiscal, e vai tirando ela fisicamente do nosso estoque. É o controle de estoque. O CIES faz controle de estoque. É onde o Ministério consegue visualizar quantas vacinas, independente do tipo, quantas tem de cada tipo de vacina na instância estadual e na instância municipal. Certo? É ele que faz esse controle e é pura e simplesmente logístico, tá? Só entrada e saída. É como se fosse mercado. Você vai lá, a unidade de saúde faz o pedido para você, você é o caixa. Vai lá, começa a tirar tudo, empacota e entrega para a unidade de saúde. É isso. CIES é o caixa lá do supermercado. Fechou? O outro é o CIALIE, tá? O CIALIE é o Sistema de Indicação, Avaliação, Liberação dos Imunoespecial. Lembra que eu falei para vocês? Eu, Jaqueline, fui lá com a minha prescriçãozinha na minha sala, o vacinador, vocês foram lá, preencheram uma requisição lá, um requerimento. Estou pedindo aqui a vacina para a Jaqueline. Vão encaminhar esse formulário para a imunização do município, e a imunização vai fazer digitação dessa informação aqui no CIALI. Depois disso, o Estado vai ver essa informação lá no CIALI, vai avaliar. Se tiver ok, segundo os critérios lá do manual, beleza, pode liberar, vai mandar a vacina para a gente vai lá no CIES, tira a notinha nominal e manda para a unidade de volta, tá? Então, o CIALI é quem faz os controles dos imunos especiais. Tem o CINET. Cabe dizer que o CIALI, ele é só instância estadual, ou seja, só Santa Catarina trabalha com o CIALI, tá? Então, só os municípios de Santa Catarina é que trabalham com o CIALI. O CIALI não é estadual, não é municipal, não é nacional, é um sistema do estado, tá? Assim como o CINET, também é um sistema do estado, tá? E o CINET, ele atende a questão das notificações de exposição de temperatura inadequada, tá? É o sistema para a gente incluir, então, a notificação daquelas vacinas que ou foram congeladas, ou ficaram em temperaturas acima de 8 graus, ou seja, aquelas vacinas que sofreram uma exposição, né? Por um determinado período, a gente vai lá, pega o formulário, uma notificação, escreve tudo lá que aconteceu, né? No formulário tem lá as perguntas, preenche aquele formulário também, manda, isso é o vacinador que faz o preenchimento do formulário, manda para a imunização do município, o município coloca nesse sistema, avalia conjuntamente com o Estado e depois a gente delibera. Não, essas vacinas voltam para a unidade para ela poder utilizar, essas vacinas aqui vão ser desprezadas. É isso que... Oi. Me tira uma dúvida. Final de semana não tem ninguém na unidade de saúde. Falta luz. E aí? Desculpa. E aí, o que acontece? Você vai chegar na segunda-feira, primeira coisa que você vai fazer vai olhar a temperatura da sua câmara ou da sua geladeira. Você vai verificar que tem lá uma temperatura, muito provavelmente se faltou energia, vai ter lá uma temperatura de 15, 10, 12, enfim, né? Provavelmente, quanto maior a temperatura máxima, muito mais tempo essa geladeira ou essa câmara ficaram sem energia, né? Porque com a porta fechada, ela ainda consegue garantir um certo tempo ali em relação
a manter um pouquinho a temperatura, ainda que a energia tenha ido embora, né? Mas se fica muito tempo, aquilo vai se dissipando, a temperatura vai indo, né? O ar frio vai se embora e o ar quente vai entrando. Você vai chegar na segunda-feira e você vai registrar na notificação a exposição. Geralmente, mas eu não sei, pode ser que foi no sábado, eu saí na sexta-feira e a temperatura da sala estava tudo certo. Pode ter sido na sexta de noite, pode ter sido no sábado, pode ter sido no domingo. Quantas horas? É a pergunta que não quer calar, a pergunta que vale 1 milhão. Geralmente, o que a gente faz? Sai de dentro da unidade de saúde e vai na casa do vizinho. Literalmente. Vai ali na casa do vizinho e pergunta: escuta só, eu sou ali do posto de saúde e eu sou da sala de vacina. E assim, teve alguma queda de energia aí durante o final de semana? Aí a pessoa vai dizer: teve. Aí a senhora sabe quanto tempo, que dia que foi? Foi dia tal. E o senhor sabe mais ou menos quanto tempo ficou? Ficou mais ou menos tempo tal. Volta para sua sala e, preenche tudo, encaminha para nós. E, assim, via de regra, tem sempre alguém que mora próximo da unidade. Ou é um agente comunitário que mora bem pertinho do posto, ou é o próprio coordenador que mora bem pertinho do posto, ou é outro funcionário que mora bem pertinho do posto de saúde. Então, tem ainda essas facilidades. Mas não tem ninguém mora aqui, ninguém mora perto do posto. Vai ali no vizinho. Tem sempre alguém perto de um posto de saúde. Sempre. E aí eles vão conseguir te dizer: não consegui essa informação em absoluto. Manda com o que tem, né? É o que é o possível para o momento. Agora, entendam, quanto menor as informações, né? Quanto menos vocês nos munirem, né? Eu digo eu estou me colocando agora na posição aí de técnica da imunização, né? Quanto menos informações vocês derem em relação a essa exposição, maiores são as chances de eu te dizer: não, essa vacina não vai voltar. E talvez, se eu não tiver vacina para te repor, tu vai ficar sem vacina para vacinar a tua população. Tu entendes? Então, essa é a lógica. Vocês têm que munir a imunização do município com o máximo de informações possíveis. Para que vocês não vão ficar mirabolando coisas. Não, eu vou ligar para a Celesc, tenta ver o máximo que tu consegue. Às vezes, ligando para a Celesc resolve, né? É a unidade consumidora tal, tem lá a fatura de energia do centro de saúde, pega lá com o coordenador. É a unidade consumidora tal, eu sou aqui do serviço de vacinação dessa unidade, eu quero saber qual foi o dia e o tempo de que faltou energia no final de semana nessa unidade consumidora. Eles têm registro de tudo. Então, eles também podem te ofertar essas informações. Não consegui com o vizinho, não consegui com a Celesc. Não tem ninguém que mora perto? Bom, aí vai com o que a gente consegue. Aí vai lá, vou ter que expor lá, olha. Sofreu exposição na sexta-feira até às 17 horas, a temperatura do momento era essa, a máxima era essa, a mínima era essa. Infelizmente, não há informações, não houve possibilidade de adquirir informações referentes à falta de energia, encaminho com as informações possíveis. E coloca lá tudo que você tem na Câmara, né? Vacina, quantidade, a validade, o lote, se já foi exposto alguma vez. E aí, manda para a imunização e a gente vê o que a gente faz. Mas quanto mais informações tiver, melhor é a avaliação que a gente faz. E mais rápido também ela volta para ti e menor é o risco de tu ficar sem vacina por eu não ter condições de te fornecer. Ô, Jaque. Oi? Então, por exemplo, assim, todas aquelas vacinas que ficaram expostas a uma temperatura, né, mais alta, tem que ser mandado de volta para a imunização, né? Sim. Não é para ser utilizada. Beleza. Em Floripa, o que a gente já faz? E assim, só fazendo uma pequena inclusão aí na tua fala. Todas as vacinas que ficaram em temperaturas a mais e todas as vacinas que ficaram em temperaturas a menos, tá? A menos que 2 graus também tem que fazer notificação.
E a mais que 8 também tem, tá? Em Florianópolis, o que a gente faz? A gente vai lá e retira da sala de vacina aquele quantitativo, embala e deixa na rede de fio do município. Por que isso? Não porque a gente não tenha confiança no vacinador, que o vacinador não vai saber do que se trata, porque ele é da sala de vacina. Não é esse o motivo. O principal motivo é evitar erros, certo? Evitar que, por engano, alguém vá lá, tire vacina que era exposta no lugar de vacina que estava adequada, né? E outra, a gente sabe hoje que a gente tem um fluxo de funcionários muito grande dentro das salas de vacina, né? De manhã tá o vacinador X, à tarde tá o vacinador Y. Aí um não fala com o outro, e aí? Então, notificou, tá exposto, identificou o problema, liga para a imunização e pede recolhimento. Olha, estou com a exposição, minhas vacinas foram expostas aqui no final de semana e eu preciso do recolhimento. Vai lá, passa o rodo, recolhe tudo, se possível, já faz a entrega do pedido novo para ela não ficar desabastecida e traz para a imunização, traz para a rede frio, fica ali enquanto a gente avalia. Avaliou, beleza, tem coisa que vai voltar, pega o que vai voltar, devolve para a sala de vacina, o resto que vai desprezar, já despreza pela rede frio mesmo. Que avaliação, como que é feita essa avaliação dessas vacinas? A partir do formulário. O que basicamente a gente avalia? O tipo da vacina, o tempo que essa vacina ficou exposta, a que temperatura ela se expôs e condição ou verificação de congelamento de alguma estrutura da câmara, da geladeira ou da própria vacina. São 4 coisas principais que a gente avalia. E se essa vacina já sofreu alguma outra exposição anterior? Também é uma condição da qual a gente avalia. E isso tudo está no formulário. Isso tudo está lá no formulário que vocês vão ter que preencher. Nesses casos, de tudo positivo, é desprezada a vacina? Se sim e se não, porque depende, né? Depende. Todas as exposições são avaliadas nesses 5 itens, mas não necessariamente se a vacina já foi exposta numa outra vez, ela foi exposta de novo, ela vai ser desprezada. Depende. Ela foi exposta a que temperatura? Ela ficou exposta por quanto tempo? Ela tinha algum congelamento, alguma coisa nesse tipo? Então, depende a avaliação, né? E que vacina é essa? Que tipo de vacina é essa? É uma polio? É uma VIP? É uma rota? O que é? Então, a gente depende o que aconteceu. E assim, gente, né? A gente está falando de falha de, por exemplo, falta de energia. Mas, às vezes, a falta de energia aconteceu, piscou, caiu e voltou. Né? Aí a notificação, a temperatura foi a 1,9. Mas ficou a 1,9 por 2 minutos. Vai notificar? Não vai notificar. 1,9 por 2 minutos. Não é uma temperatura de exposição. Foi uma queda, oscilou ali, foi um pouquinho para baixo, mas logo rapidamente voltou. Estamos falando de condições assim, a criatura realmente faltou energia e ficou 5 horas, 3 horas, sei lá. E a câmara foi pro beleléu, a geladeira foi pro beleléu. A criatura esqueceu a porta da geladeira aberta. Acontece. Achou que fechou e não fechou. E aí fechou a sala e foi-se embora. Geladeira, obviamente, vai mudar. A menina da limpeza, depois que eu saí, a menina da limpeza foi lá na sala de vacina, porque eu pedi para organizar a sala para mim, limpar a sala para no outro dia estar limpa e organizada, como a gente já tinha visto na outra aula, né, que tem que deixar limpo e organizado. Pedi para a menina da limpeza ir lá, ela foi lá, passou o pano, e na hora que passou atrás da câmara, puxou a tomada da parede. São muitos os motivos. E são também várias as variáveis, né? São muitas as variáveis que a gente precisa avaliar. Por isso que
expôs, recolhe tudo, traz para cá, eu te reponho vacina nova, tu continua vacinando, e a gente avalia tudo isso com uma calma e com o tempo necessário para poder dizer, não, isso volta, isso não, isso realmente está fora, tá perdido. Obrigada. Certo? Mais dúvidas? Também agradeço. Vou abrir para dúvidas, então. Eu vou parar aqui para a gente poder se ver agora. E aí, temos dúvidas? Então, vou ficar de dívidas antes de, né? Enquanto vocês estão aí metabolizando as dúvidas. Vou ficar em dívida, então, daqui a pouquinho já estou postando o material que eu falei para vocês. Eu vou postar os 3. Não, eu falei, os 3 manuais, né? Rede de frio, evento adverso e os imunobiológicos especiais. E eu vou postar, eu só não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas entre hoje e amanhã eu vou postar para vocês a requisição do imunobiológico especial e o formulário de notificação de temperatura. Vocês vão ver eles também na prática, tá? Mas eu já vou deixar vocês se familiarizarem com esses formulários, tá? Então, essa é a minha dívida de hoje. Então, entre hoje e amanhã, eu pago essa minha dívida. Lembrando, a atividade assíncrona não vai ser mandada hoje, vai ser mandada só amanhã pela Sandra, tá? Pela Sandra, que eu quero dizer assim, após a conclusão da aula da Sandra. Quem não estava aqui no comecinho da aula, eu informei que houve essa alteração no cronograma. Eu ia dar ia dar essa aula em 2 dias, hoje e amanhã, mas eu não vou poder fazer essa aula amanhã. Então, a Sandra vai me substituir. Então, os outros 2 conteúdos do módulo 3 vão ser ministrados pela Sandra amanhã, tá? E aí, a atividade assíncrona vai contemplar todos os 4 conteúdos do módulo, tá? Atividades com as questões que a Sandra vai elaborar e atividades que eu elaborarei, tá? Com questões que eu vou elaborar. Mas aí a gente vai postar só depois que a Sandra ministrar o conteúdo dela. E até quando que é para entregar? Eu nem fiz ainda, eu nem comecei. E a gente vai pactuar, eu e a Sandra, uma data execuível para vocês. Eu sei que a minha vocês tinham até o dia 15, eu já recebi um e-mail da galera. E eu sei que vocês têm até o dia 20 para fazer a da Sandra. Então, para não ficar acumulando, a gente vai tentar dar prazos execuíveis, né? Até para vocês concluírem um e poder ter tempo de fazer o outro, tá? Mas não tem prazo ainda, a gente não elaborou, a gente vai entregar para vocês. Aí, quando a gente entregar, a gente dá o prazo. Elza, quer tirar dúvida? Não, tá tranquilo, Jaque. Tá. Beleza. Mais alguém com dúvidas? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pode Jaque, perguntar. Oi. Se caso a gente não consiga entregar a atividade na data prevista, o que pode ser feito? Conversa com o professor. Tá. Acho que o diálogo aí sempre rola, né? Sim, tudo bem. Obrigada. Tá? Ó, gente, eu postei aí o link para vocês do Form SUS, da frequência. Já vou pedir para vocês, por favor, já deem uma clicada aí para ver se está tudo certo, tudo ok. Pelo menos, vamos fazer um estudo randomizado aqui, pelo menos uns 3 aí da turma façam esse teste agora, enquanto a gente ainda está... Não está funcionando, Jaque. Não está? Não está funcionando. O meu também não funcionou. Beleza. O meu também não funcionou. Não precisa mais acessar, deu? O estudo já está garantido. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Ai. Foram embora, né? Já que deixaram tudo na mão, né? Eita, nós. Foram embora. Vamos fazer assim, vamos combinar. Eu não sei se eu tenho... Deixa eu só ver... se eu acessar esse link, eu acho que eu não vou ter... Eu tô com essa cara de doida, gente, porque eu tô olhando meu computador, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não, os formulários não estão aqui.
Vamos combinar assim, ó. A gente faz a frequência por conta desse problema tecnológico. A gente faz a frequência, então, da aula de hoje até amanhã. Amanhã pela manhã eu já peço para o pessoal da secretaria habilitar o link e peço para... Isso, boa, acho que o Luciano fez uma boa. Coloquem aqui no chat presente, porque está gravando, e aí fica como prova de que está todo mundo aqui. Isso, show. E aí depois, para as formalidades, eu mando daí o link com acesso, peço para a secretaria mandar o link lá com acesso para vocês fazerem isso de maneira oficial, tá? Mas aqui já a presença aqui gravada, eu acho que já vale como prova. Beleza? Certo, meu povo? Beleza, Jaque. Boa noite, então. Boa noite para vocês. Até sexta, tá? Sexta Boa estarei noite, presente. obrigada. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Jaque. Jaque. Obrigada. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. O que Não aparece o nome, só aparece assim, você. tá. Isso. Mas para quem viu, aparece para ti, não vai aparecer para mim. Tá bom.